Será que Jesus Cristo morreu por você? A gente ouve, já é isso, Iago, essa doutrina da expiação limitada aí que você tá falando. Como a gente tá fazendo nessa série sobre os 5 pontos do calvinismo, a gente quer ler um trecho dos cânones de Dort, que explicam bastante a respeito dessa doutrina. Falando sobre expiação limitada, os cânones de Dort dizem o seguinte: pois este foi o soberano conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu Filho fosse estendida a todos os eleitos. Daria somente a eles a justificação pela fé e, por conseguinte, os traria infalivelmente à salvação. Isso quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos. E lhe foram dados pelo Pai. Deus quis que Cristo lhes desse a fé, que ele mesmo lhes conquistou com a sua morte, junto com outros dons salvíficos do Espírito Santo. A doutrina da expiação eficaz ou da expiação limitada diz que Jesus morreu na cruz unicamente por aqueles que seriam salvos. De que a obra na cruz não é visando um resgate genérico de toda a humanidade, mas que a obra na cruz aconteceu para efetivamente salvar aqueles que seriam salvos. Isso significa que Jesus não levou na cruz os pecados de todo mundo, mas de que ele levou na cruz os pecados de seu povo. Resumidamente, essa é a doutrina da expiação eficaz ou expiação limitada. O que essa doutrina não significa, então? É bom a gente evitar algumas más compreensões a respeito disso aqui. Primeiro, não significa que Deus faz acepção de pessoas. É geralmente isso que dizem pra gente quando a gente fala sobre eleição ou expiação. Mas sempre que a Escritura fala sobre acepção de pessoas, a Escritura tá falando sobre escolher um povo em detrimento de outro, no sentido de escolher judeus em detrimento de gentios. Acepção de pessoas significa escolher homens e não mulheres, ricos e não pobres, judeus e não gentios. Acepção de pessoas fala sobre Deus criar esse tipo de padrão, coisa que a gente não encontra na Escritura. A gente encontra na Escritura Deus escolhendo gente de todo povo, tribo, língua e nação. Deus não está escolhendo só um povo. Deus não é um Deus tribal. Ele não faz acepção de pessoas. Mas ele é um Deus que escolhe gente de toda a humanidade. Todas as tradições cristãs entendem que Deus escolhe o seu povo e rejeita os ímpios. E essas tradições cristãs não estão dizendo que Deus faz acepção de pessoas necessariamente. Isso também não significa, em segundo lugar, que Jesus não se importa com os perdidos. Ainda que na cruz não tenha sido recebido os pecados de todo mundo, nós temos um Cristo que oferece a sua salvação a todos os homens e que convida todas as pessoas a crer. Nós somos ordenados pelo próprio Cristo a pregar o evangelho a todas as pessoas. Nós temos um Cristo que se coloca à disposição a todo mundo. E isso está diretamente relacionado com o terceiro ponto. A expiação limitada não significa que nós não devemos oferecer o evangelho a todo mundo, ou oferecer a obra da cruz a todo mundo. Nós, como cristãos, não sabemos quem são os eleitos. Nós não sabemos quem são as pessoas por quem Cristo morreu. Como cristãos, nós temos que oferecer essa morte a todas as pessoas, porque nós não sabemos a quem essa morte vai ser aplicada. Em quarto lugar, também não significa que a obra na cruz não seria poderosa para salvar todo mundo. A obra da cruz e o sangue de Jesus são preciosos e valiosos e poderosos o bastante para salvar 1000 planetas terras, para salvar 1000 universos se eles existissem. Não é uma questão de lidar com o valor da cruz, é uma questão de lidar com a aplicabilidade e a extensão da obra da cruz. A pergunta é por quem Jesus morreu de fato e quem ele está salvando de fato na cruz. Então, para a gente poder responder biblicamente por quem Cristo morreu, a gente tem que começar fazendo uma breve teologia da expiação. O que é expiação e como é que isso afeta a nossa compreensão das coisas? É importante a gente saber disso porque o Novo Testamento constantemente apresenta o Antigo como sombra e como tipo daquilo que a gente encontra no Novo Testamento. Em João 5,39, Jesus fala que as Escrituras testificavam a respeito dele e daquilo que viria no futuro. Hebreus 10,1 diz que a lei é sombra dos bens futuros e não é a imagem exata das coisas. O Antigo Testamento representava algo que viria. Em Colossenses 2, a gente lê a mesma coisa. Ele diz que ninguém deveria ser julgado pelos padrões do Antigo Testamento porque são sombras das coisas futuras. É olhando para o Antigo Testamento que a gente vai ver a promessa de coisas que só vão se concretizar de fato no Novo Testamento. Como, por exemplo, a expiação no sangue de Jesus. Nos tempos da lei sacerdotal, como é que os homens tinham seus pecados perdoados? No livro de Levítico, principalmente do capítulo 1 a 6, é descrito o processo de expiação. Resumidamente, o homem que pecasse, ele ia chegar até o sacerdote, ia trazer uma oferta, geralmente um cordeiro, e ia entregar aquele cordeiro como sacrifício pelo seu pecado. O sacerdote ia orar por aquele que pecou, ia orar pelo cordeiro, o pecado seria transferido daquele que pecou até o animal. Quando o animal fosse morto, o pecado morreria junto com o animal. Dessa forma, o pecado foi expiado. Deus passou por cima desse pecado. Porque o pecado foi lançado no animal, o animal foi morto, levou o pecado consigo. O homem, então, estaria limpo do pecado que cometeu. O termo expiação vem do hebraico kipurim, que é derivado de kapar, que significa cobrir. Não é que o sangue de animais ou o sacrifício de animais perdoasse de fato. Mas é porque quando o judeu fazia isso, ele estava olhando para um sacrifício futuro pelos seus pecados, que era justamente o sacrifício do Messias. Assim como nós hoje
hoje somos salvos olhando para um sacrifício que já aconteceu, o judeu era salvo olhando para um sacrifício que aconteceria. O sacrifício dos animais era um jeito de olhar para o sacrifício futuro que viria em Cristo Jesus. Em Levítico 4, 27 e 29 tem uma descrição detalhada de como isso funciona. Ou seja, na linguagem de Meyer Pearman, espiar o pecado é ocultar o pecado da vista de Deus, de modo que o pecador perca seu poder de provocar a ira divina. O próprio Antigo Testamento, então, estabelece que Cristo Jesus, o Messias que viria, seria esse cordeiro imolado que levaria os nossos pecados. A gente lê isso principalmente em Isaías 53. Fala que ele levou os nossos pecados, que ele foi ferido pelas nossas dores, que ele levou as nossas transgressões, que foi através de suas pisaduras que nós fomos sarados, de que ele recebeu o nosso castigo. E ainda diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e que como um cordeiro foi levado ao matadouro. Diz no verso 12 que ele levou sobre si os pecados de muitos. O Novo Testamento apresenta esse Jesus como o cordeiro que leva o nosso pecado, assim como os cordeiros do sacrifício do Antigo Testamento. João Batista, quando encontra Jesus, declara isso: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o cordeiro que era levado para ser imolado, que levava sobre si o pecado, e quando morto, o pecado morria com ele. Em Hebreus 7, Jesus é estabelecido também como esse cordeiro, à semelhança do Antigo Testamento. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aqui a gente tem um Jesus que é ao mesmo tempo o sacerdote e a oferta. Ele é aquele que sacrifica a oferta, mas ele é ao mesmo tempo a própria oferta que morre em nosso lugar. Sendo comparado aqui com aquilo que o sacerdote fazia, sacrificando o cordeiro e a oferta pelo pecado do povo de Deus. Em 1 Pedro 1 isso é muito mais claro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Cristo foi o nosso cordeiro imolado pelos nossos pecados, em referência àquilo que acontecia no Antigo Testamento. E aqui Jesus cumpriu aquilo que o cordeiro apontava no Antigo Testamento. 1 Pedro 2, 24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ou seja, como explica o Robert Letton no livro A Obra de Cristo, o caráter vicário do sistema sacrificial do Antigo Testamento era plenamente evidente. Uma pessoa peca e é culpada. Um animal morre e a pessoa fica livre porque esse animal é morto em seu lugar. Nós também pecamos e estamos sob o juízo de Deus. Cristo toma o nosso lugar e morre em nosso favor vicariamente, recebendo o nosso pecado e suas consequências, e assim somos libertados. Aquilo para o qual o Cordeiro apontava no Antigo Testamento é aquilo que a gente encontra em Cristo no Novo Testamento. O Cordeiro no Antigo Testamento recebeu o pecado, era morto, o pecado morria com ele e o homem era livre da ira de Deus. Jesus no Novo Testamento recebe o pecado, Jesus é morto, o pecado morre com Jesus e o homem é livre da ira de Deus. Muito legal, muito bonito, muito bacana, mas aí fica uma pergunta complicada que a gente tem que responder. Cristo realmente limpou o pecado com o derramamento do seu sangue? Se ele fez isso por todo o mundo, então não existe mais condenação, porque se o Cordeiro levou sobre si o pecado de todo o mundo, e todo mundo foi limpo do seu pecado porque ele foi pago na cruz de Jesus, então ninguém mais no planeta Terra deveria ser culpabilizado pelo seu pecado. Se Jesus morreu por todo mundo, então não existe mais ninguém que esteja no caminho da condenação. E esse é o problema que a ideia de uma salvação por todo mundo, de uma expiação ilimitada, não consegue resolver. Se Jesus morreu por todos, todos devem ser salvos. A resposta que as pessoas geralmente dão é que Jesus não veio para salvar na cruz, mas que Jesus veio para conceder uma possibilidade de salvação. Ele não veio para te fornecer nada, ele veio simplesmente para abrir a porta e cabe a você entrar ou não. A gente viu no vídeo passado da série sobre os 5 pontos do calvinismo, sobre predestinação e eleição incondicional. É bom que você assista esse vídeo. Mas quando a gente lê na escritura aquilo que Jesus veio fazer na cruz, a gente percebe que ele não veio abrir uma possibilidade de salvação. Ele veio para efetivamente salvar. Mateus 1 diz que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lucas 19 diz que ele veio buscar e salvar o perdido. 1 Timóteo 1 diz que ele veio ao mundo para salvar pecadores. O objetivo de Jesus na cruz não é abrir uma possibilidade, não é abrir uma porta, não é nos tornar salváveis, mas é efetivamente consumar a salvação. A obra de Jesus na cruz é indivisível, é uma redenção consumada e aplicada. Ele não simplesmente consuma a redenção e espera que ela seja aplicada através da nossa boa escolha e vontade. Ele mesmo consuma e ele mesmo aplica a redenção. A aplicação da redenção faz parte da obra da cruz. É muito bonito o que é dito em Tito 3, dos versos 4 a 7. Diz que ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida
eterna. Por que é que Jesus fez o que fez na cruz? Por que é que ele derramou o seu sangue? Por que é que ele nos entregou o seu espírito? Ele fez isso a fim de que nos tornemos herdeiros e que tenhamos esperança de vida eterna. A obra na cruz não tem só a função de abrir a possibilidade. A obra da cruz também inclui a aplicação daquilo que Jesus veio comprar pra gente. Então a pergunta que fica realmente é: por quem Cristo morreu? Por quem foi a obra de Cristo na cruz? Se a gente parar pra prestar atenção, a gente tem pelo menos 5 respostas para isso. Não 5 respostas bíblicas, mas 5 respostas dentro das possibilidades da realidade. Primeiro, Jesus não morreu por ninguém. Segundo, Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens. Terceiro, Jesus morreu por todos os pecados de alguns homens. Em quarto, Jesus morreu por alguns pecados de todos os homens. E em quinto lugar, Jesus morreu por alguns pecados de alguns homens. A primeira possibilidade a gente pode descartar logo, porque isso é ateísmo. Isso é ignorar tudo aquilo que a Escritura fala a respeito de Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para salvar as pessoas. Dizer que ele não morreu por ninguém é descrer na Escritura. As possibilidades 4 e 5 também podem ser descartadas logo. Se Jesus tiver morrido apenas por alguns pecados, então ninguém está realmente salvo. O Salmo 143 diz: mas não leves teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O Salmo 130 diz: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Se nós chegássemos diante de Deus com algum pecado ainda a ser limpo, nenhum de nós encontraria salvação, porque o salário do pecado sempre será a morte. E qualquer falha moral diante de Deus é digna de punição. Somos salvos porque temos resgate no nome de Jesus, e unicamente por isso. Com isso a gente volta para a questão central aqui. Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens ou por todos os pecados de alguns homens? E isso entra na questão que a gente tem tratado aqui. Se Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens, por que é que eles não são salvos? Por que é que eles não encontram vida eterna? A resposta que muitas vezes dão é que a incredulidade impede isso, e que os homens não se apropriam daquilo que Jesus fez na cruz porque são incrédulos. O problema é que se Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens, Jesus também morreu pela incredulidade desses homens. A incredulidade é um pecado, e como pecado, a incredulidade também teria sido expiada na cruz. Se Jesus morreu por todo mundo, Jesus morreu para perdoar a incredulidade de todo mundo. Se Jesus não morreu pela incredulidade, então Jesus morreu só por alguns pecados de todos os homens, não por todos os pecados de todos os homens. Isso significaria que a incredulidade não é um pecado perdoado na cruz, e que cabe ao homem se auto-expiar da incredulidade. Coisa que é completamente absurda dentro de qualquer teologia da expiação. Vocês sempre perguntam se meus livros são chroma key, certo? São não, é de verdade, ó. Aquele negócio aqui, ó. Não é chroma key não, tá vendo? Deixa eu pegar o livro aqui. Peraí. Um Excelente do Céu, Cristo Veio Buscá-la. Foi publicado pela Editora Fiel. É um calhamaço de quase 1000 páginas. São uns 800 páginas sobre a doutrina da expiação, de uma perspectiva histórica, exegética, teológica e pastoral. O Gary Williams tem um capítulo excelente que ele diz o seguinte: se Deus pune todo o pecado, então Cristo teria morrido pelo pecado de incredulidade. E se ele fez isso por todos, sem exceção, então todos, sem exceção, seriam salvos. Aqui mais à frente ele diz: ou universalismo ou expiação definida. Nesse mesmo artigo, o Gary Williams lida com o problema da dupla punição. Se essa inconsistente expiação geral fosse verdadeira, a ira de Deus pelo pecado de alguns homens teria sido derramada em Cristo em vão. Além de que, uma vez derramada sobre Jesus, ela não poderia ser derramada novamente sobre o pecador, uma vez que Cristo já bebeu desse cálice de punição. Enquanto o Cristo da expiação definida, da expiação limitada, é o Cristo que vê o fruto do seu penoso trabalho e fica satisfeito. Não é o Cristo que sofre por pessoas que vão ser condenadas. Gary Williams, mais uma vez, senhoras e senhores, ele diz o seguinte: quando Deus deu a sua resposta a um pecado, então ela foi dada. O pagamento a Deus não pode ser exigido 2 vezes. A punição de Deus não pode ser infligida 2 vezes. O sangue de Cristo já deu uma resposta aos pecados do seu povo, inclusive seus pecados de incredulidade. Nada mais resta a ser feito. O sofrimento físico e espiritual de Cristo não pode ser desfeito. Porque o sofrimento foi suportado e não pode ser substituído, ele deve entrar em vigor. Cristo já morreu. Adoro fazer isso mesmo. Ou seja, o problema da dupla punição é uma questão teológica muito séria. Se alguém paga uma dívida sua e você tenta pagar essa dívida novamente, aquele que recebe o pagamento não seria uma pessoa justa se aceita um duplo pagamento por alguma coisa. Quer dizer que o Deus Senhor sobre céus e terra permite que um pecado seja pago em Cristo Jesus e que depois seja pago pela pessoa que cometeu o pecado? Quer dizer que no inferno estão sofrendo pessoas que tiveram o seu pecado pago por Cristo Jesus? Eu acho que isso não é uma boa teologia da expiação. A questão é que quando a gente vai lendo por quem Cristo morreu, a
gente encontra a escritura dizendo várias vezes que Cristo morreu pelo seu povo e que a igreja foi o alvo da expiação de Jesus. Vê, por exemplo, João 6, onde Jesus diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você percebe a especificidade dessa obra de Jesus? De que ele veio para pegar aquele que foi dado pelo Pai, para que nenhum daqueles que foi dado pelo Pai se perca, para que todo aquele que crê no Filho o encontre e seja salvo por ele, e encontre então a vida eterna. Jesus não veio para trazer uma obra geral sobre toda a humanidade, mas ele veio para, de forma específica, encontrar aqueles que foram dados por Deus. A gente encontra a mesma coisa em João 10. Eu sou o bom pastor, o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O pastor não morre pelos lobos, o pastor morre unicamente pelas ovelhas. São as ovelhas que são encontradas pelo sacrifício do pastor. E por que que os lobos não acreditavam no pastor? Não acreditavam porque não eram ovelhas. Não é o contrário. A ideia não é que eles não eram ovelhas porque não acreditavam, mas que eles não acreditavam porque não eram ovelhas. É interessante a gente observar em João 17 a oração sacerdotal de Jesus, em que ele ora especificamente pelo seu povo e ignora o mundo que o rejeita em sua oração. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A gente tem um Jesus que ora pelo seu povo, que ora por aqueles que creram. E tem os que creem como aqueles que foram dados por Deus. Ele diz: oro por eles, e não oro pelo mundo, mas por esses e por aqueles que crerão. Não rogo pelo mundo, diz Jesus. A gente tem um Jesus que não ora por todo mundo de forma genérica. A gente tem um Jesus que intercede pela igreja, que se importa de forma especial com a igreja, porque veio em uma obra para a igreja. A gente não vê isso só no Evangelho de João. Isso é algo que a gente encontra no livro de Atos, por exemplo. Atos 20, 28 diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem foi resgatado com o sangue de Jesus? Resposta: a igreja de Deus. Não foi um resgate genérico por todo mundo, mas um resgate eficaz pela igreja. Paulo tem uma teologia da expiação extremamente restrita também. Romanos 3, ele diz: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. A obra na cruz também aconteceu para pagar os pecados daqueles do Antigo Testamento, que pecaram, mas ainda não haviam sido expiados pela obra de Cristo. Deus passou por cima dos pecados deles por causa daquilo que aconteceria. Mas a partir do momento que Jesus vem para a terra e morre, ele morre pelos pecados daqueles que são da nova aliança, mas ele também morre pelos pecados daqueles que são da antiga aliança. Mas ele vem para propiciar os pecados dos salvos. Ele não morreu por todo mundo no Antigo Testamento, mas ele morreu por aqueles que foram perdoados no Antigo Testamento. Ele vem para ser justificador daqueles que têm fé. A obra dele foi para os que creem, não para todo mundo. Em Romanos 5, Paulo diz a mesma coisa. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. E porque ele morreu por nós, seremos salvos da ira. O mundo não será salvo da ira, mas nós seremos. Porque sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus, através da morte de seu Filho. É a morte de Cristo que nos reconcilia. E porque ele morreu por nós, nós somos reconciliados. Nós não participamos dessa reconciliação através do nosso próprio esforço de receber uma morte genérica. Mas porque ele morreu, ele mesmo nos reconcilia, aplicando essa redenção em nós. Em Romanos 8, esse aspecto específico da morte de Cristo também se manifesta. E aos que predestinou,
a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Existe uma unidade completa naquilo que Jesus faz por nós na cruz. Ele predestinou, ele chamou, ele justificou, ele glorificou. Tudo é unido numa única obra que provém dele. Nenhum predestinado deixa de ser chamado, nenhum desses chamados deixam de ser justificados, nenhum desses justificados deixa de ser glorificado. E ele pergunta, se ele não poupou o próprio Filho, como é que ele não nos dará junto com o Filho o resto da salvação? Se ele matou o próprio Jesus por nós, então como é que ele não nos daria a permanência na fé? Como é que ele não nos daria a continuidade da vida de salvação? Isso significa que a salvação é um todo completo. Se ele entregou o Filho, que é o maior, que é o mais valioso, como é que ele negaria a aplicação da obra do Filho a nós? Aquele que morreu é aquele que garante que receberemos a aplicação de sua morte, porque foi uma morte feita especificamente por nós. 1 Coríntios 15, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Gálatas 1, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele se entregou e essa obra de entrega nos livra do século mal. Foi o objetivo da morte. Foi para isso que a morte aconteceu. No capítulo 3 ainda de Gálatas diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Foi por nós que ele foi amaldiçoado, não de forma genérica por todo mundo. Efésios 1 diz que é bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aquilo que Jesus fez na cruz já nos abençoa com tudo aquilo que é possível de sermos abençoados em Deus. Ele nos abençoou. Essas bênçãos são disponíveis a nós e não a qualquer pessoa do mundo. É disponível a aqueles que receberam a obra de Jesus. No capítulo 5 diz, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que aplicação interessante. Se a nossa obra em dedicação às nossas esposas é baseada na obra de Jesus em dedicação e sacrifício à igreja, eu como marido tenho uma excelente desculpa, porque Jesus não se sacrificou unicamente pela sua noiva, mas ele se entregou por todo mundo. Eu como marido, eu posso me sacrificar não só pela minha mulher, mas me sacrificar de forma igual por todas as mulheres do planeta. A aplicação de Paulo ao casamento faz sentido porque a gente tem um Jesus que se entrega unicamente à sua noiva e que morreu unicamente pela sua esposa, que é a igreja. Por isso o homem se dedica exclusivamente à sua própria mulher e se entrega a ela de forma especial. Tito 2 fala que ele a si mesmo se entregou por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial e zeloso de boas obras. 1 João 3,5 diz que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. 1 João 4,10 diz que ele foi enviado para a propiciação dos nossos pecados. Apocalipse 1,5 diz que em seu sangue ele nos salvou dos nossos pecados. Há um longo testemunho na Escritura que diz que ele morreu por nós, pela sua igreja, pelo seu povo. Não foi uma morte genérica por toda a humanidade, mas foi uma morte específica pela sua igreja. Por que é que nós, muitas vezes, perdemos isso de vista quando lemos a Escritura? Perdemos por causa que nós interpretamos errado o modo como o Novo Testamento usa duas palavras, que hoje, no contexto brasileiro, século 21, Ocidente, a gente usa de forma diferente. É a palavra mundo e a palavra todos. No grego, a palavra cosmos, que é usado para falar do mundo, ou a palavra panta ou passa, que é usado para falar de todos no Novo Testamento. O problema é que a gente perde o contexto intimamente judaico onde essas palavras aparecem no Novo Testamento. A relação entre judeus e gentios na Bíblia é uma coisa muito séria que a gente muitas vezes não percebe. A gente gosta de ver na Bíblia aplicações pessoais o tempo todo. Mas Deus está falando muito frequentemente sobre a relação entre povos. Pensa nas parábolas do Evangelho de Mateus, por exemplo. A parábola sobre remendo velho em roupa velha, ou em vinho novo em odre velho. Parábola dos trabalhadores na vinha, do filho pródigo, dos maus lavradores, do banquete no casamento. Todas essas parábolas falam do relacionamento entre os judeus e gentios. São parábolas que nas pregações, às vezes, a gente aplica na vida da pessoa, como se a parábola fosse sobre isso. Mas essa parábola é sobre povos se relacionando. Muitas vezes a gente vê a Bíblia falando sobre o mundo, e a gente interpreta que essa expressão mundo significa sempre todas as pessoas. Mas dentro de um contexto de relação entre judeus e gentios, muitas vezes o uso da palavra mundo significa unicamente o contexto dos gentios. A Bíblia fala de mundo para falar dos gentios entrando na aliança, em contraposição com a tribo, o povo de
de Israel. Ora, no Novo Testamento a palavra mundo é usada de muitas formas diferentes. Seja para falar do universo material ou habitável, seja para falar de todas as pessoas sem exceção, todas as pessoas sem diferença, para falar de muitos homens, a maioria dos homens, falar do Império Romano especificamente, para falar exclusivamente de homens bons ou exclusivamente de homens maus, para falar sobre o mundo como um sistema corrupto, para falar sobre a condição humana, para falar sobre o reino de Satanás. A palavra cosmos possui um campo semântico muito vasto. É uma palavra com muitos significados possíveis. Os versículos que falam sobre Jesus ter morrido por todo o mundo, geralmente estão se referindo ao quê? Você tem que olhar com cuidado para cada texto e saber o que o texto está dizendo. Qual é o uso semântico de mundo aqui nesse contexto? O que me parece é que o campo semântico de mundo, quando é usado no contexto do sacrifício da morte de Jesus, quase sempre está se referindo aos gentios em contraposição ao povo judeu. O mesmo acontece no uso da palavra todos. Quando a gente lê todos na escritura, a gente muitas vezes interpreta que ele está falando de todos sem exceção, cabeça por cabeça. Mas é muito comum na escritura que a palavra todos seja usado para se referir a todos sem distinção. Não é todos sem exceção, ou seja, sem excluir ninguém, mas todos sem distinção, ou seja, sem excluir nenhum tipo. Isso acontece muito frequentemente na Bíblia. Lucas 11:42, por exemplo, ou em Mateus 23:23, que é o texto paralelo, Jesus diz que os fariseus davam o dízimo de todas as hortaliças. No original grego você tem isso, todas as hortaliças. Nossas Bíblias traduzem como todo tipo de hortaliça, ou toda espécie de hortaliça. Nenhuma Bíblia traduz como se os fariseus pegassem todas as hortaliças do planeta Terra, sem exceção, e dessem o dízimo de todas as hortaliças que existem. Isso é impossível. Agora, o texto está falando que eles davam o dízimo de toda espécie de hortaliça, ou seja, não todas sem exceção, mas todas sem distinção. Como é que a gente sabe disso? Porque no texto Jesus está falando sobre espécies de hortaliça. Vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã e de toda hortaliça. Ele está descrevendo tipos e usa toda. A gente entende que não é toda sem exceção, mas toda sem distinção. Em Atos 10:12 a mesma coisa acontece. É a visão de Pedro daquele lençol que desce os animais impuros. O texto diz, nas nossas traduções em português, que havia todo tipo de animal impuro. Só que no grego não tem tipo, tem todos os animais impuros. Quer dizer que todos os animais impuros no mundo desceram sobre o lençol? Não, mas toda espécie, todo tipo de animal impuro desceu ali. Atos 2:17 é um texto perfeito para exemplificar isso. O Espírito Santo desce, as pessoas falam em línguas, Pedro prega, e ele prega aos judeus dizendo que aquilo era o cumprimento de Joel 2, porque a profecia de Joel 2 dizia que o Espírito Santo seria derramado sobre toda carne. A palavra carne significa pessoa, ser humano. Carne e sangue é usado na escritura para falar de tudo aquilo que é humano. Então o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, ou seja, sobre todos os seres humanos, sobre todas as pessoas. Foi isso que aconteceu em Atos 2? Não. Em Atos 2 o que aconteceu foi que o Espírito Santo desceu sobre gentios, sobre pessoas que não eram judeus. Ou seja, o Espírito Santo estava descendo sobre toda a carne, não toda a carne sem exceção, mas toda a carne sem distinção. Não todas as pessoas do mundo receberam o Espírito Santo, mas todas as pessoas indistintamente receberam o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo estava descendo sobre gentios, não mais apenas sobre judeus. É por causa da má compreensão dessas duas palavras que muitas vezes a gente lê errado certos versículos que parecem indicar que Jesus morreu por todo mundo. Ora, a gente pode até perguntar, se Jesus morreu por todo mundo, por todos, por que a escritura fala constantemente que ele morreu por muitos? Se ele morreu por todos, falar de muitos não faz sentido. Se eu tenho todos de algo no mundo, por que eu vou dizer que eu tenho muitos de algo no mundo? E constantemente a Bíblia fala sobre Jesus morrer por muitos. Isaías 53 diz que ele justificará a muitos. Mateus 20 diz que ele veio em resgate de muitos. Em Mateus 26, o seu sangue foi derramado por muitos. João 11 é um texto maravilhoso para falar sobre isso. E essa relação entre Jesus morrer especificamente pelo seu povo, em contraste de todas as pessoas. O verso 50 ao 52 diz assim: Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele, no caso que Caifás, não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Olha o que acontece aqui. Jesus veio para morrer pelo povo judeu, mas não apenas pelo povo judeu, mas por todas as pessoas, por todo mundo não, mas por todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo. Aqui era o momento perfeito para João estender o que seria o sacrifício de Cristo. Ele não veio morrer só pelo povo judeu, mas por todo o mundo. Mas ele não diz isso. Ele não veio morrer só pelo povo judeu, mas por todos os filhos dele que estão espalhados pelo mundo. Apocalipse 5 tem o mesmo sentimento. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todo o mundo? Não, de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ele morreu para pessoas de todas as raças, tribos, classes sociais, cores, sexos. A morte dele foi pelo mundo, mas pelo mundo de forma indistinta. Por todos, mas por todos de forma indistinta. Não por cada cabeça, mas de
todas as raças, de todos os povos, de todas as etnias. E nisso a gente encontra a grandeza do poder da cruz. Na ilustração do Lorraine Butter, a cruz de Cristo é uma ponte que atravessa o rio do pecado. Para o calvinista, a ponte é estreita. Ela é uma ponte que não passa todo mundo, mas é uma ponte que vai até o final do rio. Toda a salvação está concluída na obra de Cristo, eu não tenho que fazer mais nada para receber essa salvação. Ela já é consumada e aplicada na minha vida. Para o arminiano, então, para aquele que crê que Jesus morreu por todo mundo, essa ponte é larga, passa o planeta inteiro, mas só vai até parte do rio. Não atravessa todo o rio, porque existe um momento em que você tem que dar um salto e nadar para vencer e encontrar uma salvação em Cristo Jesus por sua própria força, pelo seu próprio assentimento de fé, pela tua própria capacidade de tomar uma boa decisão. Olhando dessa forma, quem é que coloca mais limitações à expiação de Jesus? Os calvinistas creem em uma limitação da expiação apenas na extensão, mas não no seu poder. Enquanto os arminianos não creem em limitação da extensão, mas por isso precisam crer em uma limitação de eficácia, em uma limitação de poder da obra da cruz. Para poder ser disponível a todos os homens, o sacrifício tem que ser eficiente para ninguém. É porque nós cremos em um sacrifício eficiente, nós não cremos que ele foi por todos os homens. A todos que creem em Cristo, disse Michael Horton, declaramos com as escrituras que já estão salvos da ira de Deus, da morte e do inferno. Sua salvação não é potencial, mas real. Não são salváveis, mas salvos de fato. Spurgeon diz a mesma coisa, o famoso pregador batista, amado por todo mundo. Afirmamos que Cristo morreu para assegurar a salvação de uma tão grande quantidade de pessoas que ninguém é capaz de enumerar. Pessoas que mediante a morte de Cristo não somente podem ser salvas, mas são salvas, têm de ser salvas, e não existe a possibilidade de, por meio de qualquer casualidade, elas serem outra coisa, exceto pessoas salvas. A doutrina da expiação eficaz, a doutrina da expiação limitada, é a doutrina do poder da cruz de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pensando em você. Se Jesus morreu na cruz, ele morreu olhando para cada um daqueles que são membros do seu povo. Ele não fez uma abertura geral para todo mundo, mas ele efetivamente te pôs para dentro. Essa é uma doutrina que, acima de tudo, tem que nos dar força e esperança na nossa salvação. O que é que você acha disso tudo? Faz sentido pra você? Você também se alegra em Deus? Comenta aqui embaixo o que é que você pensa disso tudo. Se inscreve aqui no canal e assina as notificações para você não perder